Em toda a mitologia antiga, poucas histórias carregam um paradoxo tão poderoso quanto esta. Um Deus que precisou morrer para finalmente governar. Não um reino feito de terra, palácios ou exércitos, mas algo muito mais definitivo: o destino eterno de todas as almas. Esta é a história de Osíris. Antes da traição, antes da morte e antes do silêncio, Osíris foi um rei, e não um rei qualquer. Enquanto muitos deuses governavam pelo medo ou pela força, Osíris governava pela ordem. Ele caminhava entre os humanos como um guia. Ensinou a plantar, a colher, a respeitar os ciclos da vida e da natureza. Onde havia caos, ele trouxe equilíbrio. Onde havia violência, trouxe leis. Sob seu comando, o mundo floresceu. As colheitas eram abundantes, as comunidades prosperavam e a vida parecia finalmente organizada. Mas a ordem nunca é aceita por todos. Enquanto Osíris era amado, seu irmão Sete observava. Sete era o oposto, deus do deserto, das tempestades e do caos. Ele não enxergava a harmonia como virtude, mas como fraqueza. Para Sete, o mundo deveria ser dominado pela força, pelo conflito, pela instabilidade. Cada campo fértil governado por Osíris era uma afronta. Cada celebração em honra ao irmão era um lembrete de que ele vivia à sombra. Sete não queria apenas o trono. Ele queria destruir tudo o que Osíris representava. E para isso, não usaria guerra aberta. Usaria algo mais eficaz: a confiança. O plano foi cuidadoso, silencioso e preciso. Sete organizou um grande banquete, uma celebração pública em homenagem a Osíris. Música, vinho, risos, deuses reunidos. Nada parecia fora do lugar. Em meio à festa, Sete apresentou um presente especial: um belo caixão ricamente decorado, feito sob medida para um corpo específico. Ele anunciou que aquele presente seria dado àquele que coubesse perfeitamente dentro dele. Um a um, os convidados tentaram. Nenhum se encaixava. Até que Osíris entrou. Foi o único instante que Sete precisava. O caixão se fechou. Lacrado, selado com chumbo derretido. Antes que qualquer reação fosse possível, Osíris estava preso, sem ar, sem saída. O deus da vida foi lançado ao rio Nilo, engolido pelas águas escuras. Não houve batalha. Não houve defesa. O governante justo morreu em silêncio, traído por quem compartilhava seu próprio sangue. Mas Sete ainda não estava satisfeito. O corpo de Osíris foi levado pelas correntes até terras distantes. Ísis, esposa de Osíris, deusa da magia, da devoção e da perseverança, iniciou uma busca desesperada. Ela cruzou desertos, cidades, templos e margens de rios, guiada apenas pela dor e pela esperança. Quando finalmente encontrou o corpo do marido, acreditou que ainda havia uma chance. Mas Sete descobriu, e então cometeu o ato mais cruel de todos. Ele esquartejou o corpo de Osíris em vários fragmentos e espalhou-os por todo o Egito, cada parte em um lugar diferente. Não era apenas um assassinato. Era uma tentativa de apagar sua existência, seu legado, sua influência. Sete acreditava que, se destruísse o corpo, destruiria o poder. Para ele, aquilo era o fim definitivo. Mas Sete não compreendia o verdadeiro significado da morte. Ísis não desistiu. Com paciência divina, ela percorreu todo o Egito recolhendo cada fragmento do corpo de Osíris. Onde encontrava uma parte, erguia um local sagrado. Onde havia destruição, criava significado. Com sua magia, ela reconstituiu o corpo do deus assassinado. Mas o retorno não seria como antes. Algo havia mudado para sempre. Osíris não podia mais governar o mundo dos vivos. E foi exatamente nesse ponto que sua história alcançou o clímax. Em vez de voltar à Terra para disputar o trono, Osíris atravessou o limite definitivo. Ele desceu ao além, não como uma vítima, mas como um soberano. Tornou-se o senhor do mundo dos mortos, o juiz supremo das almas, aquele diante de quem todos, de reis a camponeses,
teriam que se apresentar. A morte não o destruiu. A morte o coroou. Enquanto Sete assumia o poder na Terra, governando pelo medo, pela violência e pela instabilidade, Osíris passou a governar algo maior, o destino eterno. No além, não havia força física, nem exércitos, nem armas. O que decidia o futuro das almas era a verdade. O coração dos mortos era pesado contra a pena de Ma'at, símbolo da justiça. Aqueles que viveram em equilíbrio alcançavam a eternidade. Aqueles que viveram no caos eram consumidos pelo esquecimento. Osíris, que fora traído e despedaçado, agora era o guardião do julgamento final. Esse foi o maior erro de Sete. Ao matar Osíris, ele acreditou ter vencido. Mas ao fazer isso, entregou ao irmão um poder que jamais poderia ser tomado. Sete governava o presente. Osíris governava o tempo. Sete controlava a vida passageira. Osíris controlava o que vinha depois. Nenhum faraó, nenhum guerreiro, nenhum deus escapava de seu julgamento. Por isso, no Egito Antigo, a morte não era vista como fim. Era passagem. Os mortos não temiam o além, porque acreditavam que seriam julgados por um Deus que conhecia a dor, injustiça e a perda. Um Deus que havia sido vítima antes de se tornar soberano. Osíris não governava com crueldade, governava com compreensão. Sua autoridade vinha do sacrifício. Ele perdeu o corpo, perdeu o mundo, perdeu a vida e, em troca, ganhou algo maior do que qualquer trono terreno poderia oferecer: a eternidade. Essa é a ironia mais poderosa da mitologia egípcia. O Deus da vida só alcançou seu verdadeiro poder após a morte. O Rei Justo só se tornou absoluto quando deixou o mundo físico. Sete venceu a batalha visível, mas perdeu a guerra invisível. Porque no fim, não importa quem governa a Terra, importa quem decide o que vem depois. E é por isso que, milhares de anos depois, Osíris ainda é lembrado. Não como um deus derrotado, mas como um símbolo eterno de transformação. Um lembrete de que nem toda queda é fracasso. Às vezes, é apenas uma mudança de domínio. Agora eu quero saber de você. A morte de Osíris foi uma derrota ou a maior ascensão da mitologia? Sete realmente venceu alguma coisa? Ou apenas criou um governante impossível de derrubar? Deixe a sua opinião nos comentários. Se essa história te fez refletir sobre poder, destino e transformação, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui, nós contamos as histórias em que perder tudo não foi o fim. Foi o começo do poder absoluto.